Bem-vindos de volta ao programa, pessoal. A grande notícia é a revelação impressionante que acabou de sair. O Irã teria impedido uma tentativa de assassinato contra seus principais diplomatas, o chefe negociador Mohammad Ghalibaf e o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, durante as negociações com os Estados Unidos para encerrar a guerra. Em abril, as forças de segurança iranianas teriam alertado a tripulação do avião de Ghalibaf sobre um plano de inteligência que indicava que Israel pretendia atacar a aeronave no voo de volta das negociações em Islamabad. 2 funcionários americanos contaram isso ao jornal New York Times e disseram também que caças israelenses chegaram a entrar no espaço aéreo iraniano vindos do Iraque. O avião fez um pouso de emergência no nordeste do Irã e Ghalibaf, junto com o restante da equipe de negociação, se step para Teherã. Os Estados Unidos estão se creditando por terem alertado o Irã sobre as intenções de Israel. Isso acontece no mesmo momento em que o Iêmen anunciou hoje que interceptou um avião de guerra saudita que se aproximava de uma aeronave civil iraniana dentro do espaço aéreo iemenita. Essa aeronave transportava cerca de 200 passageiros, entre feridos e doentes, que estavam a caminho do aeroporto internacional de Sanaa. A interceptação forçou o avião saudita a deixar a área. Em comunicado, o movimento Ansar Allah do Iêmen alertou que qualquer nova violação do espaço aéreo iemenita será respondida de forma completa, com ataques a aeroportos sauditas e a alvos vitais em terra. E em outro ponto, no conflito da Ucrânia, a Rússia intensificou o uso de um novo veículo aéreo não tripulado, um drone a jato que acaba de ser incorporado ao conflito, com 5 unidades já em operação e capacidade de alcance. Mais de 500 km por hora, carregando mais de 90 kg de carga útil, imitando um míssil balístico e praticamente anulando os interceptadores de drones da própria Ucrânia. Isso tem levado a Ucrânia, e claro, a OTAN, a gastarem seus mísseis interceptores nesses drones, o que está tendo um grande impacto no conflito neste exato momento. Pessoal, não esqueçam de curtir o vídeo. A gente vai se aprofundar nessas histórias ao longo do programa, e isso ajuda muito a impulsionar o canal no algoritmo do YouTube. Talvez a gente tenha um convidado especial mais tarde, dependendo se o Alexander conseguir participar ou não. Mas vamos à primeira matéria completa. Essa vem do New York Times. O Times of Israel cita o New York Times, dizendo que durante as negociações para encerrar a guerra, os Estados Unidos alertaram o Irã de que Israel poderia tentar matar seus principais negociadores. O relatório citou autoridades americanas, atuais e ex-funcionárias, dizendo que acreditam que Israel pode ter planejado matar os principais negociadores iranianos nas semanas depois do cessar-fogo de 8 de abril, que interrompeu a guerra. Isso não deveria ser uma surpresa. A gente teve o Mohammad Marandi nesses voos. Lembra? Ele foi às negociações em Islamabad como representante da imprensa e avisou que talvez nem conseguisse voltar dessas conversas, porque havia planos para possivelmente derrubar esses aviões. Então, diante dessas preocupações, autoridades dos Estados Unidos pediram aos seus colegas na região que alertassem Teherã de que Israel poderia tentar atingir Mohammad Ghalibaf e Abbas Araghchi. Isso significa, claro, os mediadores, especialmente aqueles países como o Catar, o Paquistão e outros, que participaram das negociações. Segundo autoridades citadas pelo Times, quando a guerra começou em 28 de fevereiro, e enquanto Israel avançava eliminando boa parte da alta liderança iraniana, Araghchi e Ghalibaf poderiam ter sido alvos legítimos. Agora, tanto Ghalibaf quanto Araghchi foram de fato atingidos naqueles ataques iniciais de 28 de fevereiro. Dizem que Ghalibaf conseguiu escapar por muito pouco, teve muita sorte de sobreviver àquelas ofensivas horríveis e ilegais que mataram tantos civis iranianos em apenas alguns dias. Assim que o cessar-fogo foi declarado, no começo de abril, os 2 homens foram escolhidos para representar a posição do Irã nas negociações.
Segundo autoridades dos Estados Unidos, qualquer tentativa de matá-los provavelmente teria acabado com as conversas. Bom, é claro, né? Teria acabado com as conversas. Esse tem sido um grande problema desde o início das hostilidades. E não só desde 28 de fevereiro, mas também lá atrás, durante a Guerra de 12 Dias, em junho de 2025, quando os Estados Unidos e Israel usaram as negociações como desculpa para fazer ataques de decapitação contra a liderança iraniana. Então seguimos. As forças de segurança iranianas foram avisadas. Eu falei com você sobre o avião. O avião teve que descer. Foi preciso fazer um pouso de emergência no avião do Galibaf, porque Israel já tinha começado a operação. E é bem provável, como esse relatório indica, que os Estados Unidos soubessem disso. E quem sabe, talvez os Estados Unidos até tenham participado também. Em março, enquanto os combates ainda aconteciam, um funcionário paquistanês disse a Reuters que Israel tinha retirado Arashi e Galibaf da sua lista de alvos, depois que o Paquistão pediu a Washington para não atacá-los. Naquele momento, o funcionário afirmou que Islamabad havia alertado os Estados Unidos de que, se um ou os dois fossem mortos, não haveria mais ninguém com quem conversar sobre uma possível trégua. Por isso, os Estados Unidos pediram aos israelenses que recuassem. Agora, quanto à veracidade da história, o que eu posso dizer é que o que parece verdadeiro é que os israelenses, provavelmente com apoio dos Estados Unidos, tentaram mais um ataque de decapitação. E com o funeral, de 4 de julho, que deve durar vários dias, do Ayatollah Ali Khamenei, o líder supremo assassinado durante esta guerra, agora prestes a acontecer, em questão de horas, o Irã está em alerta máximo para qualquer possível violação do cessar-fogo. Inclusive, ao temor de uma tentativa de eliminar a liderança iraniana durante esse funeral. Há muita preocupação com isso. Tanta preocupação que fontes próximas ao principal negociador do Irã, Mohammad Galibaf, afirmam. E, na verdade, parece até que essa fonte poderia ser israelense, não dá para saber, porque já ouvimos isso de Israel várias vezes, que o Irã estaria considerando seriamente um ataque preventivo contra Israel. Iran is actively contemplating a preemptive strike against Israel. The military is on its highest alert right now with hundreds. Os militares estão em alerta máximo neste momento, com centenas de mísseis e drones prontos para um ataque coordenado. Segundo a fonte, a inteligência indica que Netanyahu, enfrentando eleições em outubro, pode atacar o Irã novamente para fortalecer sua posição interna. Com uma nova força anfíbia dos Estados Unidos no Golfo e Tirã interpretando a declaração de J.D. Vance de que o cessar-fogo é apenas uma pausa tática, como prova de que a diplomacia americana não passa de um blefe, o Irã vê essa movimentação como uma ameaça existencial. O Irã não vai mais esperar. Bases militares no Golfo já foram duramente atingidas antes. Desta vez, o foco se volta para Israel, 100 mísseis e drones em um único ataque devastador. O fechamento simultâneo do Estreito de Hormuz e do Bab el-Mandab está sendo considerado. O Irã está pronto, e o Irã precisa estar pronto. Vamos deixar bem claro que a ameaça de guerra está longe de ter acabado. Agora, pode-se até dizer que a ameaça de vitória dos Estados Unidos e de Israel acabou, mas isso não quer dizer que eles não vão tentar alguma coisa em breve. Benjamin Netanyahu e os israelenses têm sido muito mais diretos. Diferente de Israel, quer dizer, diferente dos Estados Unidos, diferente de Donald Trump, que manipula os mercados e fala uma coisa hoje. O Irã está fazendo tudo o que a gente quer agora, que foi o que ele disse hoje, e depois fala outra. Vamos atacá-los com força. Vamos. Como foi que ele disse nas últimas semanas? Ele disse que a República Islâmica do Irã deixará de existir. Um dia ele ameaça, e depois talvez realmente faça ataques limitados. Aí no outro dia ele diz: o Irã está fazendo tudo o que queremos. Somos amigos do Irã. Está tudo indo bem. Já Israel é uma história completamente diferente. Israel está tocando uma única nota. E essa nota é o retorno à guerra.
E essa história sobre Mohammad Ghalibaf e Abbas Araghchi sendo alvos veio talvez no momento mais delicado para os Estados Unidos. Lembra que nessa época, os Estados Unidos estavam desesperados para sair da guerra. Isso foi há alguns meses, quando o preço do petróleo estava nas alturas. A inflação também estava nas alturas. E os Estados Unidos tinham acabado de levar uma surra nas suas bases militares. E Israel não tinha absolutamente nenhuma capacidade, mesmo com os Estados Unidos, de alcançar o objetivo de destruir o governo iraniano. Então o que precisava acontecer era um cessar-fogo, uma pausa. E é isso que os Estados Unidos têm tentado buscar, em parte, mas têm enfrentado dificuldades com o problema delicado do que significa fazer outra pausa agora, quando está claro que estão do lado da derrota. Lembre-se, durante a Guerra de 12 Dias, os Estados Unidos fingiram que não faziam parte do conflito, até a chamada Operação Martelo da Meia-Noite, que lançou algumas bombas perfuradoras de bunker de bombardeiros B-2 e supostamente destruiu o programa de enriquecimento nuclear do Irã. Claro, tudo isso era só um mito, e o Irã continua enriquecendo urânio desde então. Mas o fato é que os Estados Unidos agiram como se fossem um mediador, ou como se estivessem apenas ajudando Israel de forma leve na operação de Israel. E Israel, claro, acabou levando a pior. Essa guerra foi bem diferente. Essa guerra mirou diretamente nos ativos militares americanos. A Quinta Frota desapareceu, radares de defesa aérea destruídos, interceptores THAAD perdidos, mais de 40 aeronaves abatidas. É assim que Donald Trump fala sobre o Irã. Mas, na verdade, foram os Estados Unidos que perderam bilhões e bilhões, dezenas de bilhões, talvez até centenas de bilhões de dólares em equipamentos militares. E é por isso que essa guerra precisou ser interrompida. Agora, Israel está claramente querendo voltar à guerra. Sim, em parte por causa da carreira política do Netanyahu, mas não é só por causa da carreira política dele. A gente precisa entender que o Netanyahu é simplesmente uma manifestação do que Israel realmente é. E não existe, de fato, uma oposição política que impeça o regime israelense de querer seguir com uma guerra contra o Irã. A verdade é que Israel não vê nenhuma maneira de alcançar seus objetivos de um grande Israel enquanto o Irã estiver no cenário. E para ser sincero, Israel nem tem capacidade de alcançar esse grande Israel de qualquer forma. Então, essa sensação de desespero, essa constatação, está fazendo com que Israel se torne ainda mais agressivo, mais belicista, mais genocida nas suas ações. Por isso, a guerra com o Irã precisa estar na mesa, mesmo que Israel não tenha capacidade de enfrentar o Irã sozinho, o que torna o apoio dos Estados Unidos absolutamente essencial. E que maneira melhor de garantir esse apoio do que realizar um ataque de decapitação contra a liderança iraniana e forçar o Irã a reagir com força contra Israel, arrastando assim os Estados Unidos, por mais relutantes que estejam, para mais um conflito militar que pode durar semanas ou até meses com o Irã neste momento. Não há maneira mais eficaz de fazer isso do que tentar, mais uma vez, eliminar a liderança iraniana. Agora, o líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, filho do Ayatollah Ali Khamenei, nem sequer está participando do funeral do pai assassinado. E isso acontece porque há motivos legítimos para acreditar que podem surgir mais planos de assassinato depois disso. Agora, o Irã fez um trabalho impressionante nos últimos meses para reforçar sua inteligência. A gente viu isso depois das tentativas de manifestantes, apoiados pelos Estados Unidos e por Israel, que devastaram a vida de milhares de pessoas, prejudicaram a economia iraniana e tentaram, de fato, provocar o que foi uma operação de mudança de regime. Essa operação acabou fracassando e levou, no fim das contas, os Estados Unidos e Israel a cometerem aquele ataque absolutamente desastroso e mal calculado no dia 28 de fevereiro. Tudo isso porque eles não conseguiram cumprir o objetivo. As formas que Israel e os Estados Unidos geralmente usam para conseguir o que querem
com países que sabem que não podem enfrentar militarmente são por meio de intermediários e de ações secretas. Quando isso acabou, vieram os ataques. E é por isso que o Mojtaba Khamenei, o novo líder supremo, nem foi ao funeral do pai. E tem muita gente participando desse funeral, aliás. A gente tem jornalistas independentes lá. Eu mesmo fui convidado, mas acabei não conseguindo ir. Mesmo assim, mais de 100 países vão estar representados. As cerimônias vão durar vários dias. Vai ser uma grande repreensão e rejeição a tudo que os Estados Unidos e Israel fizeram. Mais uma vez, isso mostra que mesmo que os Estados Unidos tenham capacidade, e Israel também tenha capacidade, de tentar continuar com o terror, continuar com a política de guerra, eles não têm capacidade de quebrar o Irã ou derrotar o Irã. E isso só está piorando, pessoal. Está só piorando. Agora estão saindo notícias de última hora de que o Irã já anunciou, junto com Omã, um acordo para administrar o Estreito de Hormuz. Isso foi noticiado hoje pelo The Cradle. A República Islâmica do Irã e o Sultanato de Omã chegaram a um acordo para a gestão conjunta e a regulamentação do tráfego no Estreito de Hormuz, anunciou o presidente do parlamento iraniano, Mohammad Ghalibaf, no dia 3 de julho. O anúncio foi feito durante uma reunião com autoridades chinesas que visitavam o Irã para participar do funeral do falecido líder supremo Ali Khamenei, morto por ataques israelenses e norte-americanos em 28 de fevereiro, que devem começar amanhã, dia 4 de julho. Durante minha visita a Omã, há alguns dias, com base no artigo 5 do Memorando de Entendimento, chegamos a um acordo sobre a organização do tráfego marítimo. Ele acrescentou que Teherã e Mascate estão determinados a colocar isso em prática e que certamente também vamos consultar os países litorâneos do Golfo Pérsico. Os israelenses, sem dúvida, estão tentando minar o entendimento entre o Irã e os Estados Unidos. No entanto, o poder de dissuasão do Irã e da região vai impedir que eles reacendam a guerra. Ao mesmo tempo, a gente precisa reduzir essas tensões com uma estratégia bem organizada e medidas políticas cuidadosas. Ghalibaf também demonstrou apreço pelas relações entre Pequim e Teherã e agradeceu aos representantes chineses pela cooperação. No Estreito de Hormuz, resolvemos os problemas que afetavam a passagem dos navios chineses, já que a China ficou ao nosso lado em tempos difíceis. Ele enfatizou que a República Islâmica não vai permitir nenhuma interferência dos Estados Unidos no Estreito. Agora, o que realmente importa é que Omã já tinha anunciado que haveria taxas de serviço sobre o transporte marítimo no Estreito de Hormuz, e esse acordo inclui essas taxas. Então, isso é uma grande notícia, porque os Estados Unidos vêm tentando balançar na frente do Irã os próprios bens roubados do país. 3 bilhões, veja bem, 3 bilhões de míseros dólares americanos. Não seria uma quantia tão pequena para Irã, mas 3 bilhões de dólares é praticamente uma gota no oceano, se a gente comparar com o prejuízo econômico que os Estados Unidos causaram só nessa guerra, que dizem estar na casa das centenas de bilhões de dólares. Mesmo assim, o Irã agora firmou um acordo com Omã, que coloca o Estreito de Hormuz sob controle conjunto dos dois países. Basicamente, cada um vai administrar a parte do estreito que fica junto às suas fronteiras e eles vão cobrar uma taxa conjunta por esses serviços. Isso vai contra o que o governo Trump tinha dito, que ofereceria ao Irã o equivalente a 3 bilhões de dólares em ativos que já eram do próprio Irã, mas estavam congelados para que o país desistisse dessa cobrança. E tudo isso faz parte das negociações sobre o Memorando de Entendimento, que, como a gente já explicou aqui no programa, não é algo que possa ser negociado. Certo. Esses pontos não são negociáveis. Isso é um MOU, um memorando, que define as bases para qualquer tipo de conversa. Ou você cumpre essas condições, ou não tem diálogo. E essa tem sido a posição constante do Irã. Já os Estados Unidos, claro, não têm mantido uma posição consistente nesse assunto. Então, parece que os Estados Unidos e Israel estão tentando iniciar outro tipo de guerra.
É bem provável que a gente veja conflitos surgindo em várias frentes nas próximas semanas, inclusive no fronte do Iêmen, onde a Arábia Saudita já voltou a fazer ameaças contra o país. E isso porque, lembrem-se, a Arábia Saudita ainda mantém um bloqueio criminoso, um bloqueio genocida apoiado pelos Estados Unidos contra o Iêmen por causa da valente resistência do Ansar Allah. E esse ataque foi deliberado, especialmente o que aconteceu hoje de manhã. Mirou de propósito um avião civil iraniano que estava rompendo o bloqueio para ajudar passageiros doentes, num voo que claramente parecia ser um avião civil médico. Ah, olha só quem chegou. Temos um convidado especial hoje. O Alexander não pôde participar, mas temos aqui o Larry Johnson. E aí, Larry, tudo bem? Eu sou o cara que te deixou na mão ontem. Você disse, não, eu vou estar lá. E depois nem apareceu. Não, tá todo mundo ocupado. Essa semana tá uma loucura. Isso é verdade. Quer dizer, eu mesmo cuido da minha agenda. Não é como se eu tivesse uma equipe trabalhando comigo. Eu também. E você sempre manda aqueles lembretes certinhos. E eu juro que olhei para minha agenda e meu cérebro registrou 2 horas. Aí deu 2 horas e eu percebi, poxa, ferrei o Danny Haifon. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Bom, a gente já começou, mas antes, queria o seu comentário sobre a matéria com que eu abri o programa. O New York Times informou que autoridades dos Estados Unidos acreditavam, e agora tem confirmação, de que a equipe de negociação do Irã foi alvo dos israelenses durante as conversas em Islamabad. E que isso já é uma questão antiga, com os Estados Unidos supostamente dizendo que os israelenses não deveriam participar e que deveriam tirar Galibaf e Abbas Araghchi da lista de alvos. O que você acha disso? Olha, eu fico me perguntando, por que isso está sendo noticiado agora? Essa história já tem uns 2 meses. O Pepe Escobar e eu falamos sobre isso há 2 meses. Então é tipo, tá bom, vocês descobriram que o sol nasce no leste, é isso? Isso aí é manchete de última hora. Sabe, na verdade, eu cheguei a conversar com o professor Morandi naquela época. Eu estava orientando ele no final. Eu disse, olha, espero que vocês estejam tomando cuidado para voltar para casa, porque eu não duvidaria que os israelenses tentassem eliminar vocês. E de fato foi o que aconteceu. Eles mudaram a rota de volta, acabaram pousando num lugar, pegaram um trem depois. Então, sabe, esse é o jeito de operar de Israel, o famoso modo de operação deles. E agora, o papo novo é que o Mossad vai matar o Ayatollah, o novo Ayatollah. E você vê, tá todo mundo comentando isso. Ontem à noite mesmo eu gravei uns 2 podcasts com seu amigo Suleiman Ahmed. Ele tá obcecado com esse assunto. O Mário Naufal, ele tá obcecado com isso. E olha, eu não posso usar aquele argumento de que, os israelenses não seriam loucos o bastante para fazer uma coisa dessas. Não dá, porque esse argumento da loucura não se sustenta. Eles são sim capazes disso. Mas, veja, as circunstâncias agora, em torno desse serviço de 7 dias, memorial, funeral, comemoração, chame como quiser, são bem específicas. Tem ali 100 países representados. O Medvedev está lá. A China mandou uma delegação de alto nível, o chefe do Partido Comunista. A Índia está presente. A Armênia também, com o Pashinyan, veja só. Eu não tenho certeza se o Aliyev do Azerbaijão foi, mas os azeris pelo menos mandaram uma delegação, em parte porque o Ayatollah era de origem azeri. Ele não era persa. Então, se Israel tentasse algo tão grave assim agora, isso acabaria unindo o mundo inteiro contra eles, ainda mais do que já está. Mas aí você volta para a questão. Tá, mataram um cara. Ele não é o que mantém o Irã unido. E eu acho que uma ação desse tipo de novo faria o Irã continuar atacando Israel com mísseis até Israel ser destruído. Eu não acho que eles parariam dessa vez. E dá para argumentar que o Irã, de certa forma, deu um tiro no próprio pé quando parou em meados de abril.
Eles deviam ter continuado, porque ao não continuar, acabaram dando a Israel um fôlego para seguir com suas operações militares no Líbano. Olha, Larry, eu não sei quanto isso vale, mas a gente também tem relatos. E tudo isso meio que se encaixa com a dimensão desse funeral. Esse relatório, que parece... Quer dizer, ele veio num momento bem calculado, logo depois das conversas de abril, considerando que há essa grande reunião. Então, é algo que com certeza Israel também deve estar pensando em mirar. E tem a emissora israelense Canal 14, que não sei o quanto isso pesa, mas está dizendo que, neste exato momento, os países do Golfo estão extremamente preocupados com a situação desse acordo, com o estado do memorando de entendimento. Eles acham que Washington está negligenciando os aliados do Golfo. E dizem que há críticas duras agora à política dos Estados Unidos, feitas a portas fechadas, com medo de que acabem pagando o preço por qualquer acordo final que venha a ser firmado. O que você acha disso? Eu sei que você tem acompanhado de perto como os países do Golfo estão lidando com tudo isso. É o caso de os Estados Unidos tentarem arrancar uma vitória das garras da derrota? The United States attempting to snatch victory from the jaws of defeat here. Yeah. Well, number one, the three countries, Kuwait, Bahrain, United Arab Bom, Emirates. primeiro, os 3 países, Kuwait, Bahrein e Emirados Árabes Unidos. Alguém aí surpreso com isso? O chefe dos Emirados, ou os vários emires que mandam lá, têm sido aliados de Israel há décadas. Eles são muito próximos dos serviços de segurança e inteligência israelenses, então não é nenhuma surpresa que estejam expressando esse tipo de preocupação. Mas o problema que eles têm que enfrentar é o fechamento do Estreito de Hormuz. E depois, o bombardeio do porto de Fujairah, que fica no Golfo de Omã, acabou prejudicando bastante a economia deles. Então, eles já não estão mais na posição financeira forte que tinham antes. Agora, a gente começa a ver o Irã abrindo o Estreito de Hormuz. Já dá para notar alguns navios saindo do Irã em direção a Jebel Ali, que é o maior porto de livre comércio do mundo. É a primeira vez em 4 meses que vejo navios entrando ou saindo de lá. Isso é significativo. Bahrein e Kuwait, sinceramente, são irrelevantes. Se eles não gostam, paciência. O que é que eles vão fazer? Not something não. O Bahrein era a sede do comando da 5ª Frota dos Estados Unidos. Eles estão saindo de lá e não vão voltar. Aquele lugar foi completamente destruído. Então, o poder de influência do Bahrein sobre os Estados Unidos. Bom, antes eles podiam dizer algo como: olha, se vocês não fizerem isso ou aquilo, a gente não vai deixar vocês usarem essas bases. Na verdade, antes dessa guerra, o Bahrein realmente tinha uma influência enorme sobre os Estados Unidos, porque um dos, vamos chamar de centros de comunicação, era um local que se conectava com satélites, tinha ligação com algum tipo de capacidade militar de defesa espacial. É tudo que eu sei sobre isso. E esse local foi destruído. E depois que isso aconteceu, de repente, eles perderam completamente essa vantagem. Antes, podiam usar isso como forma de pressão. Agora não tem mais esse poder. Então, os principais atores daqui para frente são o Catar e a Arábia Saudita. E, de novo, a influência do Catar vinha em parte da base aérea de Al-Udeid, que é a maior de toda aquela região. Quando o Irã destruiu os radares lá e também atingiu o que era chamado de Centro de Operações Aéreas Combinadas, o CAOC, basicamente os Estados Unidos retiraram suas forças. Então o CAOC, que antes ficava no Catar, em Al-Udeid, agora fica na Carolina do Sul, se não me engano. Ouvi falar que é na base aérea de Shaw. Ou seja, houve uma retirada de fato das forças americanas da região. Eles podem dizer: se vocês não fizerem isso ou aquilo, vamos retirar nossas tropas. Mas as tropas já foram retiradas. Os Estados Unidos não estão mais no Bahrein, nem no Catar. Então, a influência americana nesse aspecto caiu drasticamente. E como isso afeta possíveis ataques no futuro? Porque parece que Israel está só esperando uma oportunidade.
Eu comentei mais cedo que o Netanyahu, toda vez que fala em público agora, parece estar falando de um ataque futuro. Essa retirada tem impacto nesses ataques? Quer dizer, se os Estados Unidos fossem arrastados de volta para a guerra, ou mesmo se parecesse que estão sendo arrastados, mesmo que quisessem voltar para a guerra, isso mudaria alguma coisa? Bom, então, os Estados Unidos não é só a retirada de que eu falei, envolvendo o Bahrein e a Udeid. Pelo que eu entendi, o Pete Hegseth assinou uma ordem já faz mais de uma semana. As forças americanas que estavam lá por causa da guerra, posicionadas antes do dia 28 de fevereiro, agora estão sendo retiradas. Então, os meios aéreos, F-35, F-15, F-16, A-10, e as tropas em solo, especialmente a 82ª Divisão Aerotransportada e o 75º Regimento de Rangers, estão sendo retirados, ou pelo menos as ordens já foram emitidas. E olha, a expectativa é que isso leve umas 4 semanas para concluir. Antes disso, deve diminuir 7 horas. And then there would be another wave of withdrawals. So, in the midst of this withdrawal, you're seeing a Então, no meio dessa retirada, a gente vê um afastamento dos Estados Unidos em relação à sua postura militar anterior. Isso significa que Israel não pode mais contar necessariamente com os Estados Unidos prontos para reagir e escalar o conflito a qualquer momento. Mas tem outro ponto que eu observo, que é o que eu chamo de estrutura de apoio burocrática de base. Mais de uma semana antes do ataque, no dia 28 de fevereiro, as Forças Armadas dos Estados Unidos, por meio do Centro Nacional de Comando Militar do Pentágono, do Centro de Operações do CENTCOM e de outras unidades que monitoram e lidam com drones, operações aéreas e navais, ativaram o que chamam de CATS, as Equipes de Ação de Crise. Essas equipes reúnem todos os diferentes recursos militares e também outros não militares, como a CIA e a Agência de Segurança Nacional. E eles colocaram esse pessoal, sabe, num centro de operações e estavam trabalhando direto, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Faziam 12 horas de turno, 12 horas de descanso, sem parar. Então, quando você tem uma operação desse tipo, eles estão ali fazendo o planejamento, pedindo recursos e tudo mais. Agora isso não está mais acontecendo. O que está rolando agora é que eles voltaram a trabalhar 5 dias por semana, com turnos de 8 horas, tipo das 9 às 5 ou das 5 às 9, 5 dias por semana. Então, vamos chamar isso de aparato de guerra, que foi montado para agir no dia 28 de fevereiro. Esse aparato agora está inativo. É por isso que eu digo, não importa o que eles afirmem, que há um reforço. Eu mantenho o que venho dizendo. Os aviões que estão chegando não estão trazendo mais coisas, estão levando embora. Mas ontem a gente ouviu um comentário bem curioso. Talvez vocês tenham também. E nós eram o tour. Mas fiquem atentos. Os fuzileiros já estão posicionados. O USS Boxer está lá. E eu fico ouvindo isso e pensando, o que há de errado com essas pessoas? O Boxer saiu de San Diego no dia 18 de março. Agora, quer saber? Se aqueles fuzileiros tivessem ido num barquinho a remo, já teriam chegado ao Golfo Pérsico só remando até lá. Mas em vez disso, o USS Boxer chegou à área de operação depois de sair em 18 de março. Ele já estava lá por volta de 26 de abril. Então, por que agora estão dizendo que é um novo destacamento, uma nova capacidade, se na verdade o navio está lá há 2 meses e meio? Esses joguinhos mostram que os Estados Unidos estão tentando manter uma aparência de, olha, estamos aqui, é melhor tomarem cuidado, quando na verdade estão se retirando. Bom, outro possível ponto de recuo, Larry, é o anúncio desse acordo com Omã para administrar o Estreito de Hormuz. Agora, como você sabe, os Estados Unidos colocaram na mesa os próprios ativos roubados do Irã, algo em torno de 3 bilhões de dólares, de um total de 100 bilhões em ativos roubados, para dizer ao Irã que eles precisam abandonar essa estrutura de taxas. Mas agora parece, pelo que se sabe hoje, que há um acordo entre o Irã e Omã
para administrar o Estreito de Hormuz. E esse acordo inclui essas taxas. Fala pra gente o que isso significa. E se os Estados Unidos vão recuar dessa exigência de que não sejam cobradas taxas pelo transporte através do estreito? Olha, o Irã já vinha conversando com Omã assim faz mais de 3 semanas. Então não é exatamente uma surpresa. É mais um lembrete de que isso não foi uma decisão tomada de repente pelo Irã. Os Estados Unidos têm tentado fazer com que Omã recue, que o Irã recue, mas eles não vão recuar. Então, se você olhar o memorando de entendimento que os Estados Unidos assinaram com o Irã, o parágrafo 5 diz o seguinte, deixa eu ler para você. Com a assinatura deste memorando, a República Islâmica do Irã vai tomar providências, fazendo o máximo esforço possível para garantir a passagem segura de embarcações comerciais, sem cobrança, por apenas 60 dias. E essa passagem segura vale tanto do Golfo Pérsico para o Mar de Omã, quanto no sentido contrário. Certo, foi ali que os Estados Unidos concordaram que só a República Islâmica do Irã vai cuidar dos arranjos para que esses navios comerciais entrem e saiam do Golfo Pérsico. Eles não disseram a República do Irã em consulta com Omã, Arábia Saudita, Catar, Turquia ou quem quer que seja. Não disseram isso. Também não disseram a República Islâmica do Irã em coordenação com os Estados Unidos vai fazer isso. Não. O que disseram, de forma bem clara, foi que é a República Islâmica do Irã que vai organizar a passagem segura dos navios comerciais. Isso significa que o Irã está no comando. Foi daí que o Irã criou a Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico, a PGSA, e ele já tem protocolos. E esses protocolos são os seguintes. Se você é um navio, ou o dono de um navio, e quer entrar ou sair do Golfo Pérsico, precisa enviar a papelada de solicitação para a Guarda Revolucionária do Irã. Eles vão te dar um sinal verde ou vermelho. É assim que funciona. E repare também que nesse memorando de entendimento não está escrito que se o Irã tentar impedir a passagem de um navio, os Estados Unidos têm o direito de reagir e atacar. Isso não está lá. E é por isso que o Irã foi atrás do navio Ever Lovely há uma semana. Estava totalmente dentro dos seus direitos, porque na prática, os Estados Unidos reconheceram que o Irã é quem controla a passagem segura dos navios comerciais pelo estreito. O que a maioria dos americanos médios não está perguntando é: por que o Donald Trump sentiu tanta urgência em assinar um memorando de entendimento para reabrir o Estreito de Hormuz? A resposta é simples. Os Estados Unidos, como o próprio Trump disse na reunião do G7, vão ficar sem petróleo em 4 semanas. Agora, ele não estava falando do petróleo que é refinado para fazer gasolina. Ele estava falando de um tipo especial de petróleo, com alto teor de enxofre, que vem do Golfo Pérsico, e que as refinarias americanas foram projetadas para transformar em diesel e combustível de aviação. A gente até poderia usar o petróleo do tipo West Texas Intermediate, e sim, ele pode ser refinado para virar gasolina. O problema é que a gente não tem refinarias para isso. As refinarias que a gente tem são estruturadas ou construídas ou projetadas para lidar com o que chamam de petróleo pesado, diferente do petróleo leve. O pesado é aquele que tem muito enxofre, e por isso elas têm sistemas especiais para tirar esse enxofre, de fato remover o enxofre, porque ele também é um produto que pode ser vendido. Tem valor econômico. Agora há pouco eu vi o Chris Miller, ou Chris Wright, o secretário de Energia. Ele falou, acho que foi no dia 18 de março, e disse basicamente o seguinte: estamos liberando 1,4 milhão de barris de petróleo por dia da reserva estratégica de petróleo. Bom, quando você faz as contas, isso quer dizer que naquela data, os Estados Unidos tinham 120 dias de estoque. Pois é, adivinha só, onde a gente está agora em número de dias desde então? 111. Hoje, 112. Ou seja, restam 8 dias. E quando isso acabar, de repente a gente vai ver um aumento forte no preço do diesel e do combustível de aviação.
o que vai colocar ainda mais pressão na economia americana. É por isso que o Trump veio a público e falou aquilo. Quer dizer, finalmente alguém chegou até ele, explicou a situação e mostrou o quão grave ela era. Aí ele disse, caramba, a gente precisa abrir isso logo. Holy shit, yeah, we gotta get this thing open. Bom, Larry, talvez agora a gente possa falar sobre o conflito na Ucrânia, porque desde a última vez que você esteve aqui, aconteceu aquele ataque russo enorme, que ainda está sendo comentado até hoje. E em especial, eu queria te perguntar sobre uma matéria que saiu na Euronews. Ela diz que o porta-voz da Força Aérea da Ucrânia afirmou que a Rússia intensificou... Não, espera. Eu entendi errado. Não está escrito Irã e Omã? Isso sempre acontece. Enfim, então aqui tá. Always happens. Anyway, so here it is. Russia steps up use of jet-powered drones beyond. Aqui está. A Rússia está intensificando o uso de drones a jato, que ficam fora do alcance dos interceptores ucranianos. Eles estão falando do Geran 5, que pelo que eu entendo, é o mais novo da série Geran de drones, e que vem causando muita destruição, especialmente nesses ataques massivos, como o que vimos há cerca de uma noite e meia. Você pode comentar sobre a importância disso? A Rússia parece estar testando armamentos mais novos nesses ataques recentes contra Kiev. E alguns até dizem que o país continua travando uma guerra de desgaste, mas agora de um tipo que coloca uma pressão cada vez maior sobre Kiev, com ataques cada vez mais intensos à capital. Qual é a sua avaliação sobre isso? Sim. Na verdade, essas greves do outro dia, eu sei que era para ser o Alexander Mercouris agora no meu lugar. Ele era para ter vindo, mas acabou não vindo, infelizmente. Certo, então, vou repetir algumas das coisas que ele comentou outro dia no próprio programa dele. Os ucranianos foram atingidos. Tem uma parte de Kiev, que é digamos como o Kremlin, uma área murada, fechada, que normalmente é restrita. A Rússia, nos últimos 4 anos, nunca tinha atacado essa região, mas dessa vez atacou, e de forma pesada. Destruiu grandes fábricas, instalações de produção envolvidas com drones, sistemas de orientação e munições. Atingiram 2 hotéis onde, segundo relatos, estavam hospedados oficiais ocidentais, oficiais da OTAN, que teriam sido mortos. E também atacaram o bunker subterrâneo, onde o Volodymyr Zelensky normalmente se esconderia, mas ele teria fugido para a Irlanda quando tudo isso começou. Então, o Alexander Mercouris estava dizendo que isso pode muito bem ser o início da preparação para uma invasão russa e a retomada de Kiev, o que faria parte dos planos militares da Rússia. E eu acho que isso está exatamente certo. As ameaças do Zelensky contra Belarus, lá no norte, provavelmente só vão dar mais justificativa para os russos, se não um incentivo direto, para colocar tropas ali. E assim eles ficam melhor posicionados para avançar sobre Chernihiv, outro oblast. Então, combinando isso com o controle de Sumy e Chernihiv, eles ficariam numa posição ideal para empurrar em direção a Kiev. Ou seja, essa guerra está avançando de forma decisiva a favor da Rússia. E mesmo assim, somos nós que estamos alimentando isso. A propaganda ocidental está tão intensa agora, dizendo que o Putin está encurralado, que a economia russa é um desastre, que o exército está prestes a se revoltar, que a Rússia está sofrendo o dobro de baixas da Ucrânia. O que é pura bobagem. Isso é uma mentira absolutamente comprovável. Mas mesmo assim, o Ocidente continua espalhando esses boatos para, eu imagino, tentar motivar as pessoas a continuar na luta, a continuar jogando dinheiro nesse buraco. Porque quem está roubando esse dinheiro ainda não pegou a parte que queria. Larry, algumas pessoas disseram que a Rússia usou, especialmente quando se trata da sua capacidade militar técnica e tecnológica, só 1%. E eu fico pensando, o que você acha disso? Se foi lá atrás, com o Urozhnik, ou agora, com os drones Geran 5, o que você acha?
Parece que sempre existe um certo pânico no Ocidente em relação às capacidades militares da Rússia. Talvez você possa falar um pouco sobre o Geran 5 e também sobre o que eu tenho visto por aí, principalmente nas redes sociais. Gente que cobre o conflito dizendo que sim, isso provavelmente representa só cerca de 1% do que a Rússia realmente poderia fazer se decidisse intensificar o uso de tudo que vem acumulando ao longo desse tempo. Na verdade, eu diria o contrário. Eu acho que o Ocidente tem subestimado as capacidades da Rússia, ou tratado como se não fossem reais, não fossem autênticas. O que, na minha opinião, é extremamente perigoso. Esse tem sido um dos motivos pelos quais a gente tem visto essas provocações cada vez mais frequentes. Agora, por exemplo, a Alemanha fala abertamente sobre a possibilidade de ir à guerra com a Rússia. E eles não são os únicos. O Starmer, por exemplo, está basicamente tirando do público britânico o dinheiro que faz falta para coisas essenciais, para gastar com guerra. Coisas simples, como consertar estradas e infraestrutura no Reino Unido, estão sendo deixadas de lado para investir em armas, mísseis de médio alcance que seriam usados para atacar a Rússia. E é por isso que o Sergei Karaganov, que é um dos principais acadêmicos da Rússia, vem chamando atenção para isso. Ele é o reitor da New School, que é mais ou menos como uma nova versão de Harvard em Moscou. Mas o que ele tem dito é que a Europa perdeu o medo da Rússia, e que essa perda de medo está levando os europeus a agir de forma cada vez mais imprudente. Segundo ele, se não houver um esforço para, digamos, restaurar esse medo de enfrentar a Rússia, isso pode acabar resultando num confronto nuclear ou até no uso de armas nucleares contra a Europa. E o próprio Sergei chegou a dizer que talvez a Rússia precise usar uma arma nuclear tática para assustar a Europa o bastante e deixar claro, parem com isso, a gente não quer esse tipo de confronto. Você tem razão em dizer que a Rússia continua desenvolvendo e avançando muito nas suas tecnologias, tanto com drones quanto com mísseis. Hoje, por exemplo, a Rússia já opera com mísseis hipersônicos, pelo menos 4 ou 5 tipos diferentes. O Ocidente não tem nenhum único míssil hipersônico comprovado que funcione em combate. Então a Rússia segue desenvolvendo novas tecnologias, novas capacidades, e está aplicando tudo isso de forma sistemática contra a Ucrânia. E agora, se a gente voltar para 2022, os russos fizeram uma grande operação contra Mariupol. Eles tomaram Mariupol, mas também recuaram e perderam território em Kharkiv e em Sumy. Em 2023, o esforço estava concentrado principalmente em retomar e capturar Bakhmut. Em 2024, foi Avdiivka. A questão é que não havia várias operações de combate acontecendo ao mesmo tempo. Quer dizer, eles lutavam ao longo de toda a linha, mas sem muita intensidade. Normalmente era algo isolado em uma única área. E o mesmo aconteceu em 2024, só Avdiivka. Em 2025, foi Pokrovsk, e isso se estendeu até o começo de 2026. Agora, em 2026, a gente está vendo um nível de atividade completamente diferente. A Rússia está operando em Sumy, em Kharkiv, em Donetsk, em Zaporizhia, em Dnipropetrovsk e em Kherson. E há operações significativas em cada uma dessas regiões. No momento, a principal é Donetsk, que está caindo sob controle total da Rússia de forma mais rápida do que muitos especialistas previam. Larry, speaking of nuclear weapons, Olha, Larry, falando em armas nucleares, há poucas semanas a Finlândia suspendeu a proibição de hospedagem nuclear. E agora, a Lituânia está fazendo o mesmo, também se movendo para acabar com a proibição de armas nucleares. Tudo isso acontece a poucos dias da cúpula da OTAN. Parece que, por pior que o conflito fique, a Europa, que eu ainda acredito seguir ordens dos Estados Unidos em muitos aspectos, os Estados Unidos, pelo menos em público,
não estão realmente prestando atenção nesse conflito agora. Mas o quão significativo é o fato de que, por mais grave que a situação fique para os que apoiam esse conflito, a própria OTAN parece estar dobrando a aposta na provocação nuclear, sem falar no conflito na Ucrânia, que acabou servindo de base para tudo isso. E isso é algo que a Rússia deixou bem claro. Não foi só o Medvedev. A Maria Zakharova comentou isso outro dia. Esses países, quando tomam essas medidas, estão se tornando alvos e ameaças que a Rússia vai enfrentar, e vai enfrentar com força. Eles não vão ficar esperando para ver se o outro lado realmente tem uma arma nuclear para só então agir. Não, nesse caso eles vão agir de forma preventiva. E o mundo, o Ocidente vai gritar, vai reclamar, e a Rússia vai basicamente dizer, problema de vocês. Não vamos ficar parados vendo isso acontecer. É como uma crise dos mísseis de Cuba, ao contrário, do ponto de vista da Rússia. Então, de novo, se Finlândia, Lituânia, Letônia, se todos seguirem por esse caminho, é um caminho que vai condenar esses países. E eu argumentei que o motivo, ou um dos grandes motivos, pelo qual a Rússia age da forma que age, não é porque ela não tem a capacidade de, digamos, passar por cima da Ucrânia e acabar de vez com o conflito. Não é que ela não possa fazer isso. É que o nível de destruição e o grau de horror absoluto que isso exigiria fariam com que talvez nunca mais fosse possível restabelecer com a Ucrânia algum tipo de relação mútua que fosse benéfica para ela. E quantas vezes a Rússia já disse que acredita que os próprios ucranianos são irmãos, que compartilham um laço de parentesco? Então, parte disso, Larry, é que todos esses países que fazem fronteira com a Rússia, especialmente lugares como a Finlândia, não querem ter o mesmo tipo de relação com a Rússia. E isso me faz pensar, qual seria de fato o benefício de provocar a Rússia desse jeito? Porque parece que eles realmente acreditam nessa ideia de que a Rússia está sempre blefando, que está em desvantagem em relação à Ucrânia. Então por que não continuar cutucando a Rússia? Cutucando o urso, digamos assim. Mas o que você acha disso? Porque para mim, o que a Rússia está fazendo na Ucrânia não parece sinal de fraqueza, e sim algo muito deliberado, talvez guiado por princípios e não por falta de capacidade. Mas e você, o que pensa? Bom, de novo, o meme, a narrativa que está sendo promovida no Ocidente e repetida sem parar na Europa. Sobre essa ideia de que a Rússia é uma potência imperial voraz, obcecada em conquistar e destruir a Europa e dominar o mundo, de que ela seria gananciosa, pior até do que a antiga União Soviética. Nesse ponto, é preciso parar e pensar. Essas pessoas estão delirando. A Rússia, só depois da conferência da OTAN em 2008, se não me engano, quando decidiram avançar e expandir a aliança, é que começou a reconstruir suas forças armadas. Antes disso, não estava se fortalecendo militarmente, e com certeza não estava fazendo intervenções em outros países pelo mundo. E o que aconteceu, como Scott Horton escreveu no livro Provoked, foi uma provocação atrás da outra, algo que vem acontecendo há 31 anos, começando em 1995, quando a OTAN criou um quartel-general de fato no oeste da Ucrânia, em Yavoriv. Western Ukraine at Yavoriv. Então essa constante imagem da Rússia como um agressor, quando na verdade a política externa deles tem sido exatamente o oposto. Eles não foram os que explodiram o gasoduto Nord Stream. Na verdade, eles estavam tentando construir e fortalecer relações econômicas com todos esses países. Eu tive a sorte de passar bastante tempo com o general Abd Aladinov. O general Aladinov é um muçulmano devoto. Não bebe e faz as orações 5 vezes por dia. Ele é, de fato, um muçulmano autêntico. E, ao mesmo tempo, é um nacionalista russo extremamente convicto. E é esse compromisso com valores fundamentais que, eu diria, o Ocidente considera tão repulsivo. Acho que é por isso que o Ocidente quer destruir a Rússia.
Porque se a Rússia conseguir promover esse tipo de mentalidade, isso se torna um desafio direto à decadência que domina o Ocidente. It stands as a direct challenge to the degeneracy that dominates in the West. Yeah, well, there definitely is a clash of values. É bom, existe sim um choque de valores, especialmente quando a gente fala sobre o tipo de ordem mundial que a Rússia quer ver, em contraste com aquela que os Estados Unidos tentam dominar e continuar dominando. Em especial, Larry, queria ouvir suas considerações finais sobre isso. A gente tem agora, nesse funeral que está acontecendo no Irã, do Ayatollah Ali Khamenei, o Ghalibaf já atuando como enviado à China. Ele se encontrou com a delegação chinesa lá e falou sobre a intenção de levar a parceria além dos laços comerciais e econômicos básicos, transformando-a numa parceria estratégica mais ampla. E como você mencionou antes, o Medvedev também se reuniu com o Irã. These relationships for Iran have only gotten stronger, and it seems like these three countries are seeing eye to eye on a different kind of world order, which makes Russia, in particular, when it comes to the Ukraine conflict, and not just the Ukraine conflict, just its very existence, very much a thorn in the side, given how critical it is to the world in terms of energy supply, but also the fact that que continua crescendo mesmo em meio a uma guerra, e com uma estabilidade política que, se não houvesse uma guerra contra ela, quem sabe, o céu seria o limite. Mas, para encerrar, quais são as suas considerações finais? Who knows, the sky could be the limit, but your final thoughts. Well, Bom, se o Alexander Mercouris estivesse aqui, ele comentaria, e aliás, ele fez um ponto muito importante sobre isso nesta semana, ou na semana passada. Ele disse que o Irã meio que pisou na bola com a relação com a China. Em algumas situações anteriores, a China ofereceu ajuda e depois os iranianos foram atrás de acordos comerciais com os Estados Unidos, deixando os chineses de lado. Então parece que com essa reunião entre o Ghalibaf e os representantes chineses, and we're not blind towards Turkey Sea, is parfkenov dope ambistanij palavubis. There's no future with the United States for Iran. The future for Iran is with China, and they better have as good. O futuro do Irã está com a China, e é bom que eles mantenham a melhor relação possível com os chineses. Então, eu acho que durante esse período do funeral, que vai culminar no dia 9 de julho, a gente não vai ver muita atividade por parte do Irã, nem mesmo alguma tentativa de agir no Estreito de Hormuz. Agora, vale lembrar que o dia 11 de julho é o último dia da retirada de petróleo da reserva estratégica dos Estados Unidos. Isso pode ser uma data importante e talvez marque o início de uma crise econômica séria no Ocidente. Bom, chegamos ao final, pessoal. Quero garantir que vocês saibam que na descrição do vídeo aqui embaixo, depois de clicar no botão de curtir, porque isso ajuda o programa no algoritmo e faz com que mais gente ouça essa conversa, eu também deixei o link do Transition Protocol, que o Larry apresenta junto com o Kafka Escobar e o Zulfikar Ali. Então se inscrevam lá, o link está na descrição do vídeo, ou no espaço onde vocês podem apoiar esse canal pelo Patreon. Larry, alguma palavra final para o público antes de encerrarmos? Sim, você também pode me visitar no sonar21.com e no Countercurrents, além do meu próprio site, onde eu costumo fazer de 1 a 2 monólogos curtos por semana, falando sobre alguns assuntos atuais. Mas olha, como eu disse, mais uma vez, peço desculpas por ter deixado você na mão ontem. Foi falta de consideração da minha parte. Me desculpa. Não, acontece. Acontece mesmo. A gente não pode ser perfeito. E como é que é o ditado? Não dá para deixar o perfeito ser inimigo do bom. Todos nós tentamos ser o mais consistentes possível e também sermos humanos. Eu vou colocar as outras fontes na descrição do vídeo aqui embaixo para vocês acompanharem o trabalho do Larry. E não esquece de deixar o like antes de sair. Eu vou fazer um programa especial no dia 4 de julho e vou anunciar isso em breve. Até a próxima. Pessoal, deixem o like e a gente se vê amanhã.
Tchau, tchau. hit that like button, and I'll see you tomorrow. Bye bye.